Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 22 de maio. Eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a gente escuta a companheira Natália Sena, da Comissão Executiva Nacional do PT, que nos fala sobre o pedido de impeachment que o PT, junto com outros 6 partidos de oposição e mais de 400 organizações populares, apresentaram nesta quinta-feira contra Jair Bolsonaro. O companheiro Ricardo Menezes, que é médico sanitarista e faz parte do coletivo do Setorial de Saúde do PT em São Paulo, fala pra gente sobre a evolução da pandemia no Brasil e como é que está e ficará, na opinião dele, a situação do SUS. Daniel Valença, professor da UFERSA, Universidade Federal Rural do Semiárido, fala pra gente sobre a evolução da pandemia na América Latina, com destaque para a situação da Argentina. Pedro Vasconcelos, secretário de Cultura de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, comenta o Plano Emergencial de Cultura, que vai ser votado na próxima terça-feira na Câmara dos Deputados. E o companheiro Diogo Oliveira, militante do PT no Mato Grosso, fala pra gente hoje sobre a criminalização e o encarceramento em massa da população negra, dando seguimento aos nossos comentários do mês de maio sobre as lutas antirracistas no Brasil. Daniel, companheiro, vamos começar com você. O Bolsonaro esses dias falou que a gente devia comparar o Brasil com países no nosso continente e também com a Suécia. Mas aqui na América do Sul, ele mencionou a Argentina. Ô Valença, faz algum sentido esse tipo de comparação que o Bolsonaro tenta fazer entre como ele está lidando com a pandemia e como, por exemplo, o presidente Alberto Fernandes está lidando na Argentina? Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempo de Guerra, Esperança Vermelha. Olha, Patrick, há uma semana o Bolsonaro foi questionado por que a Argentina tinha pouco mais de 300 vítimas por Covid e o Brasil já estava em milhares. A resposta dele, primeiro, citou um exemplo infeliz, o da Suécia, um país riquíssimo e que tem milhares de vítimas. E, segundo, disse que a Argentina era um país que rumava para o socialismo e que a população era muito inferior à nossa. No dia em que ele fez essa afirmação, a proporção de mortos por milhão de habitantes por Covid-19 no Brasil era de 62 para cada milhão de habitantes. A proporção de mortos por milhão de habitantes por Covid-19 na Argentina era de 7,6 por milhão de habitantes. Hoje, já quinta-feira, 21 de maio, nós temos uma realidade em que a Argentina tem apenas 416 vítimas de Covid-19 e o Brasil ultrapassa 20 mil vítimas e já é o terceiro país do mundo em termos de pessoas infectadas. Se nós fizermos a proporção que o Bolsonaro pediu para fazermos, nós vamos chegar à conclusão de que no Brasil já estamos com ao redor de 85 vítimas por milhão de habitantes, enquanto que na Argentina está ao redor de 8 vítimas por milhão de habitantes. O que nos deixa com uma certeza: precisamos, sem dúvida alguma, rumar para o socialismo. Forte abraço, Patrick. Pois é, Valença, a situação não está nada fácil por aqui. Companheiro Ricardo Menezes, o Ricardo, que é médico sanitarista da Rede de Saúde de São Paulo. Um companheiro que há muito tempo luta e defende o Sistema Único de Saúde. Ricardo, companheiro, pela segunda vez nesta semana, o Brasil registrou mais de 1.000 mortes em 24 horas em razão da Covid-19. Nós passamos de 20 mil pessoas mortas. Na tua avaliação, em que momento da crise o nosso país está? Olá, Patrick. Em primeiro lugar, eu queria falar como está hoje, nesse início do dia 22 de maio de 2020, o estado da arte da Covid no mundo. A gente tem hoje 5.106.000 casos de Covid no planeta inteiro. São 188 países e regiões.
Onde se verifica o maior número de casos é nos Estados Unidos, com 1,5 milhão. Depois vem a Rússia, com 317 mil, e depois o Brasil, com 310 mil casos confirmados. O Brasil vem, tanto quanto aos casos confirmados quanto aos óbitos, vem seriamente avançando nas últimas 2 semanas e particularmente nos últimos dias. O Brasil, estavelmente, nos últimos 10 dias, ocupa a 6ª posição no mundo quanto à mortalidade. Nós temos atualmente 20.047 óbitos registrados. A doença aqui entre nós, no nosso país, ela se espalhou por 3.488 municípios dos 5.570 municípios. Isso dá 62,6% dos municípios do país. No caso de São Paulo, a gente tem 73 mil casos confirmados. Só 14 países do mundo inteiro, dos 188 países e regiões, tem mais do que 73 mil casos confirmados. Portanto, São Paulo é o epicentro do problema Covid-19 no Brasil. Nós temos aqui no estado 5.500 óbitos, né? E isso também espalhado por boa parte da municipalidade do estado de São Paulo. Então, 493 municípios têm casos, um total de 645. 226 municípios já tiveram óbito. Então, o que tem aqui é o que está acontecendo no Brasil. É uma interiorização da Covid-19. E no caso de São Paulo, a gente tem ela avançando rapidamente para o interior, mas também para o litoral. Antes de falar da celeridade do progresso da Covid-19 no Brasil, é importante grifar o seguinte: a pandemia do Covid-19 é um acontecimento sanitário absolutamente inusitado que se dá no mundo totalmente interconectado. Algo similar a gente teve no século passado, nos anos de 1918 e 1919, que foi a gripe espanhola. O que caracteriza a Covid-19, que se descobriu a partir de dezembro de 2019? É um vírus novo, do tipo coronavírus, que não se conhecia antes, afetando a espécie humana, que se transmite com muita facilidade, alta transmissibilidade, que, quando afeta gravemente o organismo das pessoas, é muito agressivo. E, para piorar do ponto de vista de enfrentamento, efetividade dos controles, a maioria dos casos de pessoas que são contaminadas pelo coronavírus, elas não têm sintomas, ou têm sintomas leves, o que dificulta o controle. Claro, até agora não tem medicamento eficaz para esse novo coronavírus e não tem vacina. As experiências iniciais do enfrentamento da Covid-19 se deram nesses marcos. Então, a experiência inaugural foi a da China, onde se descobriu o vírus e a patologia e tudo mais. Depois, a partir do final de janeiro, começo de fevereiro, na Coreia do Sul e o Vietnã. São experiências de enfrentamento da Covid-19 exitosas. Agora, todas com comando nacional no enfrentamento da Covid-19 nesses países. E, é claro, em articulação com poderes locais e comunidades locais. Quais os 3 eixos do enfrentamento? Isolamento social, para você interromper a transmissão enquanto você organiza a rede assistencial, a rede de serviço de saúde, a rede hospitalar, para você atender os casos que vão surgindo, porque o vírus, como disse antes, ele se transmite com muita facilidade, né? Primeira coisa. Só para citar um exemplo, o Wuhan, onde se detectou primeiro o caso na China, ficou 76 dias isolada, de 23 de janeiro a 8 de abril. Depois, o outro eixo, junto com o isolamento social, são os testes diagnósticos para você diagnosticar a doença em quem tem sintoma. E o terceiro eixo é o rastreamento do contato paciente que você diagnosticou, né? Esses foram os 3 eixos do enfrentamento da Covid-19 nesses 3 países, que se reproduziram ao seu modo e ao seu tempo nos outros países da Europa e nos outros países do mundo. Nos meses de janeiro e fevereiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde veiculou sistematicamente informações sobre várias dimensões do controle da pandemia do Covid-19. Informações estas que eram publicadas nos boletins do Ministério da Saúde do Brasil. Assim, sabíamos que o vírus tinha sido sequenciado geneticamente pelos chineses e disponibilizado para todos os países produzirem testes diagnósticos. Sabíamos também
que boa parte dos pacientes graves requeriam internação, naturalmente, e uma parte deles internação em unidade de terapia intensiva, para suprir a deficiência respiratória, o que demandava um tipo de equipamento específico, o respirador. Perdemos tempo nesses 2 meses, pois poderíamos ter conversado com a indústria nacional para reconverter plantas industriais e produzir, por exemplo, equipamentos de proteção individual para os trabalhadores da saúde e respiradores para as unidades de terapia intensivas. No entanto, em fevereiro e março, o Ministério agiu coordenadamente com os estados e municípios, bem, orientando-os, apoiando-os na discussão do isolamento social que haveria de ser feito. Foi um papel que desempenhou bem. Na segunda quinzena, penúltima semana de março, o isolamento ocorreu em vários estados. Nós, com isso, ficamos com vantagem. O que se quer dizer com isso? Nós começamos precocemente o isolamento social, ao contrário, por exemplo, da Itália, que começou tardiamente. E isso nos daria tempo para ampliar a rede hospitalar, a rede de serviços, comprar equipamento de proteção individual dos trabalhadores, adquirir testes diagnósticos, seja no mercado interno, seja no mercado externo, mas nós não fizemos isso, ou fizemos e foi insuficiente. Mas, a partir do começo de abril, um fenômeno ocorreu na nossa atuação no Brasil em relação à pandemia do Covid-19. Foi um fator chamado fator Bolsonaro. A ação do presidente contra o isolamento social, a sua desqualificação da gravidade da doença, a sua indicação de medicamentos para o Covid-19 sem qualquer comprovação científica, a demora do seu governo em tomar providências na área social, como, por exemplo, o pagamento de R$600 a quem não tem renda, ou o estímulo a micro, médias e pequenas empresas para continuar operando sem demissão de trabalhadores, tudo isso dificultou muito o combate no Brasil à pandemia do Covid-19. Houve uma confusão em parte da população que ficou confusa, uma orientação do presidente que é contrária do Ministério da Saúde, que é contrária dos governadores, que é contrária dos prefeitos. Isso semeou uma grande confusão, pois o presidente agia, de uma certa forma, como um agente de pressão sobre governadores e prefeitos. E isso também estimulava parte do empresariado a também agir na mesma direção para não continuar, conforme a orientação técnica adequada, o processo de isolamento social. Isso consolidou e evidenciou uma ausência de coordenação nacional do enfrentamento da pandemia de Covid-19 no Brasil. Não é à toa que ocorreram 2 fenômenos no mês de abril e outro mais recentemente. No mês de abril, as pessoas em isolamento em várias metrópoles, em várias cidades, gritavam fora Bolsonaro. Mais recentemente, a Organização Mundial de Saúde diz que o Brasil caminha a passos largos para ser o novo epicentro mundial da pandemia de coronavírus. Valeu, Ricardo. Muito obrigado, companheiro. Companheira Natália Sena, a gente escutou o Daniel Valência, escutou o companheiro Ricardo Menezes. E, bom, mais do que nunca é preciso colocar um fim nesse governo genocida. O maior aliado do vírus aqui no Brasil é um dos principais responsáveis por essas mais de 20 mil mortes até o momento. Na quinta-feira, o PT, junto com outros 6 partidos de esquerda, mais de 400 organizações e movimentos populares e sociais, sindicais, apresentaram o pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados. O que você avalia, Natália, este pedido que já há algum tempo a gente vem comentando aqui no podcast que deveria ter sido apresentado há bem mais tempo? Oi, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje, no dia que o Brasil chegou à triste marca de 20 mil pessoas que morreram em decorrência do coronavírus, o PT, junto com outros partidos de esquerda e entidades populares e movimentos sociais, protocolou
na Câmara dos Deputados um pedido de impeachment de Bolsonaro. O pedido foi assinado pelo PT, pelo PSOL, pelo PCdoB, PCB, PCO, PSTU e UP. Esses foram os 7 partidos, além de dezenas de deputados federais, deputados e deputadas, juristas e lideranças de movimentos populares. É muito importante, Patrick, que esse pedido tenha finalmente sido protocolado pelo nosso partido. A gente defendeu ferrenhamente que tivesse um pedido de impeachment protagonizado pela esquerda. Então, mesmo que tarde, temos que reconhecer que é importante o que aconteceu hoje e que também é fruto de muita pressão, inclusive nossa, sobre a atual maioria do PT. O conteúdo do impeachment foi a descrição e fundamentação jurídica dos crimes de responsabilidade cometidos por Bolsonaro. A petição de impeachment, em resumo, ela coloca 3 blocos de crimes. O primeiro é a participação de Bolsonaro nos atos golpistas. O segundo é o uso da Polícia Federal e das instituições para encobrir crimes e obstruir investigações sobre seus filhos. Esse bloco baseado nas denúncias do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. E o terceiro bloco são os crimes contra a saúde pública, que Bolsonaro cometeu ao não tratar adequadamente a questão da pandemia, que ele segue cometendo, inclusive. Então, o conteúdo é uma petição técnica, uma peça jurídica, né? Foi feita essa opção para o conteúdo do nosso pedido de impeachment. Não há um discurso político na peça. Eu, particularmente, achava que tinha que ter. Inclusive, assinei, junto com outros companheiros e companheiras, dirigentes e parlamentares, um documento enviado no domingo para a presidenta Gleisi e para o secretário-geral Paulo Teixeira, sugerindo isso. Um pequeno texto que poderia ser introdutório da peça ou poderia ser a conclusão, que incluísse a nossa defesa política, que tem sido utilizada nos discursos das nossas lideranças, em relação ao tema do Fora Bolsonaro, que isso fosse incluído na peça, já que ela é um instrumento dessa campanha, né? E aí isso significaria o que na prática? Incluir uma menção ao tema Mourão, que a gente não é a favor de Mourão, incluir uma menção ao tema da PEC das eleições diretas, a importância de devolver ao povo o direito de decidir quem vai ser o presidente, e o tema da cassação da chapa pelo TSE em razão dos crimes eleitorais. Basicamente seria incluir esses 3 temas na petição do impeachment. Mas foi feita essa opção, que eu entendo como advogada, né, que é a opção de usar uma linguagem estritamente técnica na atuação nas instituições burguesas, especialmente no que diz respeito aos procedimentos que têm teor jurídico. Mas eu, particularmente, nesse caso específico, acho que poderia ser diferente. Acho que o impeachment é um instrumento jurídico, mas é também político. E justamente por a gente não ter a ilusão de que ele é a melhor saída ou a solução para os problemas da crise política que a gente está atravessando, ele também é uma peça política, né? E numa peça política, um pouquinho de política não faria mal. Acho que poderia ter sido mantida toda a argumentação técnica que foi colocada, com uma simples menção que em 5 parágrafos escritos de uma forma que qualquer um pudesse entender, deixariam bem nítida a nossa posição política. Acho que não custava nada ter colocado isso dessa forma como eu estou dizendo. Agora, de toda forma, acho que a gente hoje está melhor do que ontem em relação ao nosso caminho tático para o Fora Bolsonaro, né? Demos um passo, temos um pedido de impeachment protocolado, temos a digital da esquerda e das entidades populares nesse pedido de impeachment, não nos misturamos com quem não devia. E agora é pressão máxima, pressão no presidente da Câmara, no TSE, no STF e muita mobilização, muita comunicação, ruas e redes, obviamente ruas tomando todos os cuidados de distanciamento social, mas a gente precisa de muito convencimento do povo de que com Bolsonaro é impossível lutar contra o coronavírus. Natália, você disse que foi um passo muito importante, que hoje a gente está melhor que ontem. Agora, na tua opinião, o caminho do impeachment, ele está se viabilizando? Então, eu não acho que o caminho do impeachment está se viabilizando, não.
Eu acho que teria que ter um cenário de muita pressão, muito maior do que o que a gente tem hoje, para se formar uma maioria congressual em favor de um pedido de impeachment. Eu acho que tem um movimento inverso, inclusive, né, de recomposição de Bolsonaro com o Centrão, inclusive através de distribuição de cargos, de ministérios e tudo mais. Então, eu não acho que o caminho do impeachment está se viabilizando. Quando eu digo que, do ponto de vista tático, a gente está melhor que ontem, é porque a gente tem um instrumento a mais para fazer pressão pelo fora Bolsonaro. É nesse sentido que eu falei. E além disso, esse não foi o único pedido de impeachment apresentado por setores da esquerda nessa semana, né? Exato, não foi o único pedido de impeachment apresentado por setores da esquerda. Já faz vários dias que o setor que a gente pode chamar de centro-esquerda apresentou um pedido de impeachment. Os partidos PDT, PSB, PV e Rede foi quem liderou esse pedido, e nessa semana eles fizeram um ato virtual chamado Janelas da Democracia, Impeachment Já. Eles convocaram manifestações através de panelaços para um horário das 8 da noite da terça-feira e começaram antes um ato em defesa do impeachment. Valeu, Natália. Obrigado, companheira. E, pessoal, a luta em Brasília, além de, evidentemente, se dar pelo fim do governo Bolsonaro, se dá também pela garantia de direitos nesse período de pandemia. Essa semana a gente teve uma série de projetos apresentados pela esquerda que foram aprovados na Câmara e vão para o Senado. Entre eles, por exemplo, novos direitos para os profissionais de saúde, seus dependentes. Mas na próxima semana tem um projeto muito importante relacionado aos trabalhadores da cultura. E a gente quer falar bastante sobre ele aqui no nosso podcast, porque consideramos que a cultura é algo fundamental ainda mais nesse período. A gente escuta agora o companheiro Pedro Vasconcelos. O Pedro é secretário de Cultura em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, cidade do nosso prefeito Arivanazzi, e está acompanhando de perto tanto a elaboração do projeto de auxílio emergencial para a cultura, bem como sua tramitação. E comenta um pouco para a gente como é que está o conteúdo desse projeto e o que a gente pode esperar na votação de terça-feira. Olá, companheiros e companheiras. O meu nome é Pedro Vasconcelos, eu sou secretário de Cultura e Relações Internacionais de São Leopoldo, aqui no Rio Grande do Sul, e participo da Associação Brasileira de Municípios como gestor, no Fórum de Gestores aí de Secretários Municipais de Cultura. Nós estamos vivendo um momento muito importante para a área da cultura no Brasil, considerando que vai ser votada na próxima semana um PL 1075, que é um projeto de lei que partiu da Comissão de Cultura da Câmara, proposto pela deputada do PT, Benedita da Silva, subscrito por mais 26 deputados de 8 partidos, que tem o objetivo de garantir benefícios para o setor cultural de forma emergencial agora no período da pandemia, nesse período de isolamento. O nosso setor da cultura é um dos setores mais duramente atingidos pela questão econômica, em função de que a atividade cultural, ela é, por natureza, uma atividade que depende da presença das pessoas. Espetáculos, shows, eventos, exposições, apresentações de todas as linguagens dependem da presença do público. E como nesse momento isso tudo está impedido, as primeiras coisas a serem fechadas foram os cinemas, teatros e espaços de eventos. Então isso causou um impacto imediato econômico no setor a partir ali do início de maio. Já estamos há 3 meses então nessa situação. E aí nós temos um conjunto de espaços culturais no Brasil que estão fechando, que não conseguem se manter abertos, porque não tem nenhum tipo de renda, nenhum tipo de receita. Você tem milhares e milhares de pessoas que ficaram desempregadas imediatamente, porque na maioria dos casos são trabalhadores informais. Então nós temos uma situação que é bastante grave. O levantamento que existe em relação à importância da área cultural na economia brasileira dá conta de que nós, somando todas as cadeias produtivas da cultura, a gente chega a um patamar de 4% do PIB e uma média de 5 milhões de trabalhadores que vivem dessa atividade. Então nós estamos falando de um setor expressivo, de milhões de trabalhadores que estão absolutamente sem proteção. Um setor que já é
por contingências históricas, já é um setor que não tem previdência, que não tem carteira assinada, que o nível de formalidade ele é muito pequeno, né? São poucas as áreas da cultura que conseguem ter empresas e trabalhadores formais com carteira assinada. A grande maioria dos casos, né, a regra é a informalidade. Por isso que muitos artistas depois não conseguem se aposentar, têm que trabalhar até o final da vida e passam por muitas dificuldades quando ficam mais velhos e quando estão em idade de se aposentar. Então, esse PL, ele tem uma importância social e econômica muito grande. E claro, no meio de toda uma crise política, onde nós sabemos que a posição do governo Bolsonaro é totalmente avessa, contrária, de criminalização da cultura e das artes. O governo Bolsonaro não esconde esse seu ódio pela área cultural, desde os gestores que passaram por ali, né, nesses 1 ano e 5 meses, nós já tivemos assim os piores episódios da história da cultura no Brasil, com aquele Roberto Alvim lá fazendo com alusão a um texto do Goebbels, agora essa passagem trágica e absurda da Regina Duarte pela secretaria, que além da incompetência e da total despreparo para assumir o cargo, ainda fez aquela entrevista, né, que foi uma página triste da história do Brasil também, saudando a ditadura, enfim, desconsiderando e desrespeitando os nossos artistas mortos, que têm uma contribuição tão importante para a cultura brasileira, para a identidade nacional, enfim, para toda a construção simbólica dessa cultura brasileira. Então, um governo que claramente tem posição a favor da censura, contra os artistas, contra a cultura, contra a liberdade de expressão, e uma categoria, um setor econômico expressivo, que está mobilizado, que está organizado, que tem inclusive enfrentado esse governo, né, totalmente à margem, totalmente desprotegido de medidas sociais e econômicas mínimas para poder sobreviver. Então o PL ele vem nesse sentido e ele tem o objetivo de liberar recursos do orçamento, créditos extraordinários para estados e municípios desenvolverem ações, né, de proteção e de auxílio emergencial e editais de fomento na ponta, também de garantir um repasse de recurso mensal para espaços culturais que estão sem receita e também garantir que todo mundo que tem projetos em execução, enfim, possam ter aí uma prorrogação de prazo de pelo menos 1 ano ou enquanto durar a pandemia, para não precisar prestar contas e encerrar os seus projetos agora nesse período. Então é um projeto que dá conta de diferentes dimensões das atividades culturais e dos eventos culturais que estão acontecendo no Brasil, que vinham acontecendo, e que garantiria, então, um auxílio, um apoio, né, um suporte muito importante para esses milhões de trabalhadores em todo o território nacional. Esse PL, ele já sofreu algumas alterações. A Jandira Fegali foi nomeada relatora na Câmara. A deputada Jandira, a deputada Benedita e um conjunto de parlamentares fizeram um movimento de escuta muito importante, né? Nós já fizemos 3 webconferências nacionais, uma só com representantes de conselhos de cultura e fóruns de cultura Brasil afora. Outra que tinha uma presença de gestores, artistas e representantes também de entidades. E uma outra só com gestores, que foi uma reunião muito expressiva, que tinham 20 estados presentes e mais de 150 secretários de cultura de todo o Brasil, então uma reunião muito significativa, que eu tive o privilégio de coordenar, de mediar essa atividade, representando a Associação Brasileira de Municípios. Então nós estamos participando ativamente da construção desse texto e da mobilização, né? E nós conseguimos garantir que o texto destine a totalidade dos recursos que estão parados, né, na área cultural, que a gente apurou um superávit de 2 bilhões e 800 milhões no Fundo Nacional de Cultura, que não foram utilizados nos últimos anos. Então esse recurso nem voltou para o Tesouro, nem foi gasto, então ele está lá parado. Então essa é a ideia de acessar essa fonte como uma das fontes para atender essa demanda e repassar esse recurso todo para estados e municípios e também recursos de crédito extraordinário, como esses que estão sendo liberados agora através, né, de todas essas PLs
que foram sendo construídas nos últimos 2 meses aí pelo Congresso, né, de liberação de ajuda para estados e municípios. Então, como foi aberto créditos extraordinários do Tesouro, né, para esse tipo de situação com a calamidade pública, nós estamos propondo também que uma parte do recurso venha daí. Então, o PL está propondo um valor de 3 bilhões e 600 milhões, e a divisão seria 50% do recurso para estados, 50% do recurso para municípios. No caso dos estados, 80% do valor vai ser calculado a partir do critério populacional e 20% do valor a partir do critério do FPE, do Fundo de Participação dos Estados. E no caso dos municípios, a mesma coisa. 80% é critério populacional, 20% é critério do FPM. É importante só fazer essa referência, o FPE e o FPM, eles se baseiam num conjunto de indicadores para fazer a distribuição dos recursos entre os entes federados. Eles não consideram só a população. Então, na verdade, eles vão fazer uma inversão da lógica populacional e colocar mais recurso aonde o IDH é mais baixo, onde a vulnerabilidade social é maior e aonde você tem mais dificuldades, né, dos entes federados. Então, por isso, essa combinação de fatores para poder fazer um equilíbrio, né? Então, se a gente consegue aprovar esse PL, a gente vai conseguir injetar no Sistema Nacional de Cultura um valor muito expressivo que poderia servir para ajudar, enfim, garantir um auxílio, um apoio financeiro para muitos artistas, muitas entidades, muitos grupos no território nacional inteiro, né? Seria uma coisa inédita, porque nem no período em que nós estávamos à frente do Ministério da Cultura, nos governos Lula e Dilma, nós nunca conseguimos fazer uma destinação de recurso de um valor tão alto, e nós sabemos que o governo Bolsonaro jamais tomaria uma iniciativa dessas por iniciativa própria, por conta própria. Então nós estamos construindo uma solução que só pode mesmo acontecer nesse período agora de calamidade, um período totalmente extraordinário, não um período totalmente específico, que é esse que a gente está vivendo da pandemia. Então, tem uma mobilização muito forte acontecendo para aprovação do projeto na Câmara. Ele vota agora na terça-feira, dia 26 de maio, né, é o primeiro item da pauta, e nós estamos com uma expectativa muito boa dele ser aprovado na Câmara, também dele ser aprovado no Senado, mas nós temos quase certeza absoluta que o governo vai vetar. O governo já manifestou a sua contrariedade ao projeto. Então, a grande batalha desse PL, desse projeto de lei, será a derrubada do veto. Então, para isso, nós também já estamos construindo essa articulação com todos os partidos na Câmara, enfim, a partir das nossas bancadas da oposição, que são os partidos que propuseram o projeto, mas que, como também esse projeto ele vai beneficiar todos os estados e municípios, obviamente que isso também acaba construindo uma abertura para diálogo com outros setores do Congresso, que também vão ter os seus estados e municípios beneficiados. E o mais importante nesse momento é a gente chamar a atenção para a importância do setor cultural para a economia brasileira e a importância da cultura, mais do que nunca, num momento como esse que a gente está vivendo. Quer dizer, quem poderia viver sem atividade cultural em casa num momento de isolamento? Sem assistir filmes, sem ler livros, sem assistir apresentações de música. Então, nós entendemos que a cultura é um serviço essencial, é uma atividade essencial, precisa ser reconhecida e valorizada com a sua importância. E esse projeto de lei, ele vem também a garantir esse reconhecimento do Estado brasileiro, né, num momento tão difícil como esse, e garantir uma correção de uma distorção histórica, que é esses recursos que ficam concentrados no governo federal e que não estão sendo utilizados para nada, vide esse superávit do fundo, quer dizer, 2 bilhões e 800 milhões de recursos parado, e então garantir que os estados e municípios, que é quem está na ponta, que é quem sofre a pressão, que é quem conhece a realidade cultural, poder garantir então um recurso para que essas prefeituras e governos estaduais possam garantir esse apoio, né, essa sustentabilidade então para o setor cultural. É isso, muito obrigado. Valeu, Pedro, muito obrigado, companheiro, tamo junto nessa. E pessoal, para dar inclusive continuidade a essa discussão relativa à importância da luta dos trabalhadores de cultura, da luta cultural neste momento, na segunda-feira a gente vai escutar a companheira Sônia Fardim. A Sônia inaugurou o nosso podcast, fez aquele primeiro comentário aqui sobre o documentário da
Petra Costa, Democracia em Vertigem, quando inauguramos o nosso podcast. A gente se encontra segunda-feira com ela. E, gente, dando continuidade à nossa sequência de comentários neste mês de maio sobre as lutas antirracistas aqui no Brasil, a gente escuta agora o companheiro Joe Oliveira, que é militante do PT lá no Mato Grosso. E o Joe fala para a gente hoje sobre a criminalização, o encarceramento e o genocídio da população negra aqui no Brasil, em uma semana marcada pelo assassinato de 2 jovens negros que, repercutiram em todo o país. Meu nome é Joe Oliveira, sou militante do Partido dos Trabalhadores, moro em Cáceres, Mato Grosso, e atualmente sou assessor sindical. Estamos aqui no dia 21 de maio de 2020 para falar sobre genocídio e encarceramento em massa. Genocídio da população negra e encarceramento em massa. Um dia depois da Polícia Federal e a Polícia Civil matar João Pedro na favela. Um dia depois da Polícia Militar matar João Vitor, enquanto ele entregava cestas básicas, cumprindo o papel do Estado, cumprindo o papel que o Estado deveria cumprir, que é dar dignidade para as pessoas em tempo de pandemia mundial. Nesse momento em que, em uma semana, a Polícia Militar do Rio de Janeiro matou 13 jovens negros, nós vamos falar sobre genocídio e encarceramento em massa. É sempre relevante que lembremos que o Brasil é signatário da Convenção da ONU que definiu genocídio por meio do Decreto 30.822. E segundo a definição da ONU, genocídio é o crime contra a humanidade que consiste em matar membros de um grupo nacional, étnico, religioso ou pertencente a determinada raça, o que também se relaciona à submissão deste grupo à subsistência. De acordo com o Atlas da Violência, a cada 23 minutos morre um jovem negro no Brasil. De 2002 a 2012, houve uma queda de homicídios de jovens brancos e aumentou a morte de jovens negros. Exatamente 32,3% foi a diminuição de mortes de jovens brancos no Brasil e 32,4% o aumento de mortes de jovens negros no Brasil. Este Brasil, que 71,5% da população brasileira é negra e com baixa escolaridade. Neste contexto, 77% dos jovens mortos no Brasil por ano são negros, de acordo com a Anistia Internacional. O que nós estamos tratando neste momento é fruto de um processo histórico que vem desde a escravização, que passa por anos de repressão e ditadura civil-militar, chegando até a redemocratização. A redemocratização do nosso país consistiu num grande acordo das elites brasileiras, e este acordo, o resultado deste acordo foi a permanência, a não criminalização, a não estigmatização, a não punição dos instrumentos e dos agentes das violências cometidas até aquele momento. Tal qual o genocídio não está somente para a bala que acerta o corpo de um jovem negro de 14 anos, mas também está para o apagamento da memória, da cultura, da contribuição política, social, econômica, cultural para a construção deste país. Nós não temos nos anais da história e nos livros didáticos a contribuição do povo negro para o combate à ditadura civil-militar, para que chegasse até o momento da redemocratização do país. Não se fala dos levantes negros, não se fala da caça ao movimento negro, não se fala para a criminalização dos instrumentos culturais, políticos e econômicos dessa população. Essa redemocratização que não estigmatizou a polícia militar,
que foi um instrumento construído para defender a propriedade privada. E aí não estamos falando só de terra, quando estamos falando no contexto nacional, não estamos falando só de terra, estamos falando também de corpos. O corpo negro sempre esteve sob o aval do Estado brasileiro, que sempre esteve sob o aval da branquitude. A não estigmatização desses instrumentos da polícia militar, dos agentes das mortes e das torturas, instrumentalizou este processo. Instrumentalizou a morte de pessoas. Não é mais a figura tal que mata. É o Estado. E quem é o Estado? Nesse sentido, nós precisamos dizer que há um projeto de sociedade e esse projeto de sociedade não nos inclui. Isso ficou muito evidente na Copa do Mundo, ficou muito evidente nas Olimpíadas, em que a população negra e a população periférica ficou escondida atrás dos muros e teve o seu trânsito, o direito de ir e vir, que hoje, durante a pandemia, tem sido tão resgatado, teve esse direito ceifado e roubado. Nesse sentido, quando falamos de genocídio, nós precisamos entender que o genocídio ele não está somente na morte material dos corpos negros. Ele está também posto no apagamento das contribuições históricas para a constituição deste país. E aí entra-se a criminalização da cultura negra, a criminalização da figura negra, e tudo que está relacionado a essa população. É sabido que todo séculos de escravização contribuiu para a constituição deste momento que nós estamos. Mas é preciso que tenhamos compreensão sobre como se articula o poder político que permite, ainda hoje, que essa parcela significativa da população brasileira morra confinadas naquilo que Carolina Maria de Jesus chamou de quartos de despejo. Nós precisamos dizer que todas as estruturas da sociedade, todas as instituições da sociedade brasileira contribuem para o processo de legitimação de morte dessas pessoas. As escolas contribuem para esse processo quando não trazem para os currículos a história dessa população. E quando trazem, só trazem enquanto sujeitos submetidos a uma escravização. Quanto sujeitos escravos, quando se mantém uma política de segurança pública que contribui para a normatização da violência. Quando um jovem negro morre no Brasil, a primeira coisa que nós precisamos fazer é contar a história desse jovem negro. É dizer que ele não era bandido, é dizer que ele não era traficante, é dizer que ele tinha uma família, que ele tinha uma casa, que ele trabalhava. Justamente porque toda a constituição histórica e sistêmica por trás da imagem do jovem negro, da imagem do povo negro, está construída na imagem histórica do ladrão, do não cidadão de bem. Isso fica perceptível quando o discurso da defesa da prática da polícia militar, ele recai sobre a pessoa. Quando nós dizemos que a polícia militar é responsável pelo genocídio da juventude negra e da população negra no Brasil, nós não estamos dizendo que aquele policial é o responsável. Nós estamos dizendo que a instituição polícia militar é responsável porque ela é fruto da política que gere o projeto de sociedade. Então, o que se diz a primórdio, eu prefiro um bandido morto do que um policial morto. Porque
A ideia de cidadão de bem, proprietário, ela está no imaginário das pessoas como aquele homem branco, de classe média, que tem o seu carro roubado depois de tanto trabalhar. Como se a juventude, a população negra não trabalhasse neste país. Então, que aquilo que a Lia Vanna Schumann vai dizer, o racismo no Brasil ele está no campo da moral. Né? Como eu, cidadão de bem, né, uma pessoa boa, que quero ser boa, tento ser boa, sou racista. O racismo é uma coisa ruim. Como que eu, uma pessoa tão boa, sou racista? E aí as pessoas não compreendem que a defesa deste projeto, que lhe dá privilégio, é justamente porque ela faz parte de um projeto de sociedade que não nos cabe, que não cabe à juventude negra, que não cabe à população negra. Logo, é necessário neste momento, principalmente, compreender que esse projeto necropolítico, ele é uma resposta das elites, da burguesia, à crise do capital. É uma resposta dessa crise que, diante deste momento de colapso, vai responder sobre o corpo da juventude negra. E aí a cadeia, né, ela representa uma parte significativa deste genocídio. O encarceramento em massa é uma parte significativa desse genocídio. É você tirar da sociedade milhares de homens negros e mulheres negras, confiná-los entre paredes de concreto e deixá-los à própria sorte. Então, o encarceramento em massa nada mais é do que fruto deste projeto de genocídio, que dialoga diretamente com todas as políticas pensadas pós-abolição, que é a política de embranquecimento, a política higienista. Então, precisamos compreender todos esses fatores históricos para que a gente dê conta de compreender o momento que vivemos. E, nesse sentido, é necessário que todos aqueles que estão discutindo um projeto alternativo de sociedade contra o neofascismo coloquem no centro do debate a questão racial. No centro do projeto político precisa estar a questão racial. Porque não se pode discutir política pública sem perceber e compreender como essa política pública chegará nas periferias, chegará no corpo negro. Nesse sentido, que eu queria contribuir para o debate, espero que tenha conseguido atingir ao objetivo desse programa. Foi um prazer, obrigado a todos e a todas, até mais. Valeu, Joe, obrigado, companheiro. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Como vocês sabem, a gente está disponível nas mais diversas plataformas, Google Podcast, Spotify, Rádio Public, Anchor e também por meio de áudio de WhatsApp. Compartilhe o nosso programa, divulgue. Não deixe de ver também nas quintas-feiras o Antivírus pelo Facebook do jornal Página 13, com os companheiros Walter Pomar e Natália Sena. E em breve, a gente também vai ter mais um programa, o Contra Mola, que a gente dá mais informações muito em breve. Um bom fim de semana a todos, fique em casa se puder, saudações petistas, fora Bolsonaro, fora Mourão, fora todo esse governo e até a próxima.